Chegou a tropa, sonista põe ovelha pra correr. Para com essa conversinha, passa PlayStation e o grau. Não sabe brincar, então desce pro play. Agora ferrou. Como assim você ainda não entrou nos grupos da Promobit Games? Pagar mais barato, ter acesso aos melhores cupons de descontos de jogos em pré-venda, acessórios e consoles não é o suficiente para você? Então hoje eu vou te falar mais um benefício, tá? O programa de sorteios da Promobit. Existe um link específico da Promobit que você pode participar dos sorteios que são realizados constantemente. E o próximo é do lançamento que vai vir da Sony, hein? Vai ficar de fora? Então já aproveita e garanta o seu lugar acessando aqui no link da descrição. Fala aí, galera! É um grande prazer em ver vocês aqui novamente e hoje trazendo notícias fresquinhas aqui para vocês. Essa notícia aqui eu tô trazendo principalmente porque, né, nós aqui estamos no Brasil e muita gente está com receio, né, de que essa onda aí que aconteceu acabe nos atingindo. Então eu vou trazer para vocês aqui os principais, né, updates a respeito do caso, para que a gente saiba já se preparar caso venha ter mais surpresas. Bom, o que acontece é o seguinte, galera, nós estamos todos vivendo, né, em um grande aumento de inflação aí global. Provavelmente isso tem a ver com pandemia que se passou e também a questão da guerra, né, que está acontecendo lá na Ucrânia. Dados esses fatores, é de se compreender que muita coisa acabe subindo o preço, né? Até que no Brasil também subiu o preço aí de várias coisas e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque será que vai esbarrar na gente, né, mais uma onda aí de más notícias? Então é isso que a gente vai esclarecer aqui, beleza? Galera, o que acontece é o seguinte, a Sony acaba de anunciar um aumento de preço para o PlayStation 5. Ih, rapaz, agora ferrou, hein? Você que estava juntando uma grana aí para pegar o seu poderoso, talvez agora acabe tendo que juntar um pouquinho mais. Entretanto, contudo, porém, isso aqui que eu estou repassando para vocês está se referindo apenas aos mercados da Europa, Reino Unido e Japão. No Brasil, por enquanto, esse aumento de preço não chegou. Inclusive a Sony não fez um aumento em países como os Estados Unidos, que é uma coisa que acabou chamando, né, bastante atenção, porque entende-se que a inflação também tá grande por lá. Tem seguidores aqui do canal que moram nos Estados Unidos também e já relataram que muita coisa lá subiu de preço, combustível então dos caras, e a Sony foi a primeira que acabou cedendo então a esse problema, tá? Bom, vamos considerar aqui algumas coisas, né? Porque se aumentou nos outros países, como por exemplo o Reino Unido, que é onde a Sony tem um dos mercados mais fortes, o que vai impedir de aumentar no Brasil? Antes da gente fazer algumas considerações pertinentes aqui, vamos só ler aqui o que o Jim Ryan falou no blog do PlayStation feito nesta manhã, tá? Estamos vendo altas taxas de inflação global, bem como tendências cambiais adversas, impactando os consumidores e criando pressão em muitos setores. Com base nessas condições econômicas desafiadoras, a Sony Interactive Entertainment tomou a difícil decisão de aumentar o preço de varejo recomendado do PlayStation 5 em mercados selecionados. Aí, uma empresa de análises, né, fez aí uma nota que fala dessas mudanças de preço que vão entrar em vigor em cerca de 45 mercados ao redor do mundo. E é justamente aqui onde tem muita gente confundindo as bolas na notícia. A América Latina, que está se referindo aqui, é o México quem se lascou, o que me chamou também muita atenção, né? Porque, sei lá, né, o Brasil, o México, né, são mercados aí, acho que parecidos, acredito que o do Brasil seja maior que o do México, mas assim, que bom que não foi aqui, né? Desculpa aí, hermanos, mas ainda bem. Também é dito que a maioria dessas mudanças já é imediata, ou seja, já tá começando aí praticamente a partir de hoje ou essa semana, embora, né, os novos preços não entrem em vigor no Japão até dia 15 de setembro. Então tem alguns lugares aí que ainda tá dando uma adiada para ter esse aumento. Uma coisa que também chama atenção, galera, é que a Sony não fez esse aumento nos Estados Unidos, então não sei, né? A gente está vendo aqui que a explicação da empresa é que realmente está complicado, né? Você vê taxas de inflação, então não sei se isso também tem a ver com o custo, né, para você enviar unidades do PlayStation 5. Se não aumentaram nos Estados Unidos, talvez esse custo não esteja tão maior assim, não sei. Da parte que é compreensível, a gente pode citar algumas coisas que são faladas aqui na notícia, como por exemplo, tem empresas aí que já fizeram um aumento, né, de hardware, como por exemplo a Meta, né, que aumentou o preço do Oculus Quest 2, que é realidade virtual
em 100 dólares, né, no início que teve aí do mês. Também chegou a acontecer em 2009, né, quando a Nintendo elevou o preço da venda do Nintendo Wii no Reino Unido. E aí fica aquela pergunta que muitos obviamente vão querer fazer, né? Não tem como, zoeira de console é fogo, né? Será que isso vai acontecer então também com a Microsoft? Bom, galera, é difícil a gente falar, né? A Microsoft, o mercado mais forte dela é os Estados Unidos, e esse é um dos mercados que a Sony não aumentou o preço, assim como ela fez aqui no Brasil, por exemplo. Existem dois motivos que eu enxergo pelos quais a Sony pode não ter feito isso. O primeiro deles seria que, como ali é a casa do Xbox, então aumentar o preço ali dificultaria muito a competitividade, porque é o único país em que o Xbox bate meio que pau a pau ali com o PlayStation 5, geralmente ficando ligeiramente inferior nas vendas, né? Então, você ter um aumento aí pode, né, pegar bastante mal, pode acabar prejudicando ali as vendas do PlayStation 5 nesse mercado. E já nos outros mercados que a gente viu onde são citados, principalmente Reino Unido, cara, lá é o lugar onde o PlayStation reina soberano. De repente ali a Sony se sentiu um pouco mais à vontade para dar um ajuste e tentar compensar os problemas, né? Então, primeira possibilidade que eu enxergo. A segunda possibilidade é o seguinte: no território dos Estados Unidos, por coincidência, o preço da logística do PlayStation 5 ali para a Sony não tenha subido tanto a ponto de ser necessário de fazer essa mudança, e aí ficou elas por elas. Enquanto que em outros países aí, principalmente na Europa, que é onde a crise tá bem pior, é um local, por exemplo, onde a Microsoft já não tem lá grande força, né? Então, provavelmente, se a Microsoft fosse fazer também uma coisa similar, seria nos Estados Unidos, e na Europa ela evitaria fazer isso, porque é onde os consoles dela têm um menor desempenho. Então, em outras palavras, por bem ou por mal, nesse caso, né, se for esse o cenário, a Microsoft teria se dado melhor. E ainda nesse tópico do que seriam, digamos assim, os prós, né, a parte mais justificável, a gente aqui no canal tem seguidor de vários países do mundo, né? E a Europa é um dos principais lugares que eu vejo, né? A galera mais diferenciada aqui no canal, principalmente, né, o pessoal aí de Portugal, da Alemanha, da Inglaterra. E eu sigo alguns caras desses, né, nas redes sociais, eu tenho aí, né, adicionado, e muitos deles relatam que realmente rolou um aumento absurdo de preço em vários locais aí da Europa, serviços, né, taxas aí que passaram a custar aí de 50%, quase 100% mais. Então assim, pelo menos não bate contra o que o Jim Ryan tá afirmando aí. Mas, assim como a gente vê aqui a parte dos prós, também existe os contras, né? O primeiro contra que eu digo aqui, galera, que é o seguinte, é aquela parte que você pode dizer que é no mínimo questionável. A partir de 4 de agosto do ano passado, ou seja, já faz mais de um ano, foi relatado, a Sony confirmou que o PlayStation 5 deixou de dar prejuízo com a venda do console. Porque, como vocês sabem, os consoles, eles sempre são vendidos com uma margem de preço inferior ao preço de custo deles, no começo das gerações, e depois essas peças vão barateando, a produção vai barateando, e aí chega num patamar onde o custo ele fica abaixo do preço que é estipulado para venda, e a partir daí é onde o console começa a dar lucro nas vendas dele. Quanto que a Sony passou a ganhar com cada PlayStation 5 vendido? A resposta é que a gente não sabe. Pô, se a Sony passou a ter um lucro com a venda dos PlayStation 5, será que não dava para segurar esse aumento de preço por mais um tempo, pelo menos, já que no máximo o que aconteceria é o console voltar a ter um custo maior do que a sua venda? Então fica aí essa pergunta, porque, pô, em menos de um ano o PlayStation 5 passou a dar lucro para a Sony, o que a empresa já ganhou já de lucro com as vendas do console desde aquele ano para cá, sendo que o PlayStation 5 já está com 21 milhões de unidades vendidas, mais da metade do que já vendeu foi só no lucro. Pelo menos questionar isso dá pra gente fazer sim com tranquilidade. E um outro contraponto também que a gente pode citar é que a Sony, em diversos updates, né, de jogos para o PlayStation 5, cobrou ali 10 dólares. Quando existe cobrança, você tem que avaliar caso a caso. Quando não tem cobrança nenhuma, é tudo de graça, você não tem como reclamar, porque cavalo dado, né? Então, se de repente a empresa faz o upgrade de graça, mas o upgrade é boqueta, então, de qualquer forma, você não tem muito o que reclamar ali, não. Porém, vocês viram que aqui no canal eu fiz análise individual de cada título que a Sony trouxe pelo upgrade dos 10 dólares. Em alguns desses jogos foram ok, já outros eu falei pra vocês aqui abertamente que, pô, 10 dólares ali pelo upgrade, eu não acho que valeu tanto a pena assim, não. Mas não muda o fato de que, no geral, com certeza a Sony ganhou uma grana muito boa fazendo esses upgrades. Querendo ou não, os caras ganharam uma grana aí que talvez já ajudasse a segurar um pouco mais a barra, porque querendo ou não, o aumento de preço é uma coisa que
pega mal. Você pode ter a justificativa que for, você pode falar do que quer que seja, compreensível pelo que está acontecendo no mercado, mas não deixa de pegar mal. E esse é o momento onde entra o terceiro contraponto que eu estou falando para vocês aqui. Esse é o momento que a Microsoft pode se aproveitar, focar ainda mais na propaganda da precificação dos consoles dela. Ou seja, lá na Europa, se ela não tem um mercado forte, se ela está sempre apanhando feio do PlayStation 5, pode ser aí que nos próximos episódios o Xbox ali já consiga subir o patamar. Por enquanto não tem nada aqui no Brasil, você pode comprar seu PlayStation 5 aí sem medo e vamos ver então quais serão os próximos episódios. Eu vou ficando por aqui, não esqueça de deixar o like no vídeo se você puder. Aquele abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.